Agradecer a todos por conduzir este trabalho até aqui. Bem-vindos os meus irmãos no Facebook. Bem-vindos também meus irmãos no YouTube. Deixe eu dar um recado aos meus irmãos no YouTube não, que este é o território da graça, já entenderam. Deixa eu dar um aviso a vocês que caem de paraquedas nesse território da graça aí no YouTube. Os comentários, eles estão liberados. Mesmo que eu não concorde com nenhuma fala de vocês, morro se preciso for para lhe dar o direito de vocês falarem. O que eu não vou permitir são ofensas, ataques, desrespeito, porque alguns abençoados que têm uma conduta totalmente anticristã, botam aí no meu comentário: eu vou dar capim para o Geraldo, que sobrar ele dá para a mãe dele. Meu amado, comentários como esse serão bloqueados por mim. Primeiro que eu não tenho medo de vocês, entendeu? Eu vou bloquear todo esse tipo de comentário. Isso aqui é uma mensagem do Evangelho e podem discordar usando o Evangelho. Eu vou sugerir vocês, façam um vídeo, postem no YouTube e o povo julgará. Mas vocês estão incomodados, porque a cada dia essa mensagem vão tirando as pessoas do domínio de vocês. Então fica aí um aviso a essas pessoas que entram aqui e xingam palavrão, me ameaçam, mandam eu dar capim para minha mãe. Minha mãe não come capim, meu amado. Minha mãe come vatapá e acarajé. Bom, o tema da nossa mensagem é: Deus não é uma religião. Eu vou repetir: Deus não é uma religião. Está lá em João, capítulo 4, versículo de número 24. O livro histórico de João. Deus é espírito. E importa. Deus se importa com alguma coisa. Diz que ele se importa que os seus adoradores adorem em espírito e em... Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto, te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa: é a tua coroa de glória. Esta mesma coroa que nós coroamos aqui esta manhã. Esta é mais uma mensagem de despertamento espiritual. Por isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. Deus não é uma religião. A religião é um conjunto de regras e práticas na tentativa de levar o homem a Deus. E existem várias religiões. Tudo aquilo que me coloca debaixo de uma regra, de um dogma, de uma doutrina, isto é uma religião. Por exemplo, para mim ter comunhão com Deus, eu preciso parar de cuidar de mim. Eu conheço muitas mulheres que antes da sua vida na chamada igreja, se cuidava para o seu marido, se maquiava, né? Tudo com exagero é ruim, até mesmo dinheiro. E quando entraram para a religião, aí alguém aqui atrás disse: você não pode mais usar brinco, porque você é santa.
Você tem que vir aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque Deus é santo. E arrumou um conflito no seu casamento. E como eu disse semana passada, as pessoas vão dividindo a sua relação familiar por causa da maldita religião. Eu recebo inúmeros testemunhos de pessoas que estão se libertando desses alçapões. Grande parte desses testemunhos são de homens que me dizem assim: a minha mulher quer ir embora porque eu agora não frequento mais a igreja evangélica. Então esse amor estava baseado em quê? Numa religião. Que amor é esse? Que eu sou obrigado a ir para o culto de libertação com a minha mulher. Tu amas a mim ou amas as práticas que tu fazes? Então isto é uma religião. Abençoados, Cristo não veio trazer uma religião. Cristo não veio trazer uma denominação. Cristo não mandou os apóstolos fazerem uma denominação. Quando Paulo escrevia, ele não escrevia a uma denominação. Ele escrevia a um conjunto, uma quantidade de pessoas que se reunia na Galácia. E ele escreveu carta às igrejas da Galácia. Não eram paredes, eram vidas que se reuniam sobre a ótica de examinar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu tenho encontrado nos últimos tempos um grupo de pessoas que atacam as outras, porque você não anda mais igual elas andam. Então eu só tenho Deus se eu não andar de bermuda. Ou a minha mulher só tem Deus se ela não usar batom. Como se Deus estivesse, sabe, limitado a esses usos e costumes. Eu conheço pessoas que usavam batom, usavam brinco, e eram extremamente amorosas. Entraram para dentro da igreja. Tirou o batom, tirou o brinco e colocou a intolerância religiosa. E Deus disse algo por meio do profeta Isaías a um povo que estava vivendo um culto com hipocrisia. Você sabe o que é um culto com hipocrisia? É a pessoa que diz assim: eu vou à igreja. Lá na igreja, ela fala em mistério, ela roda, ela pula. Fora da igreja, ela mente, ela engana, não ama o seu irmão. Tudo isto aqui é uma pessoa religiosa cheia de hipocrisia. Porque a verdade não é o que você faz aqui, é o que você é lá fora. Porque aqui todo mundo é santo. Aqui todo mundo roda no mistério. Aqui não, graças a Deus, se tu rodar no mistério, eu rodo o baiano em você. Então olha o que Deus disse em Isaías. Digita para mim, Miguel. Olha o que o povo de Gomorra, olha o que eles faziam. Era um culto, segundo o profeta, com hipocrisia. Isaías capítulo 1, versículo 10, Miguel, até o versículo 14. Tem aí? Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Não tem nada a ver com a igreja. Estou usando aqui para você ver o que é um culto cheio de hipocrisia. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos? 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação.
E também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene. Então o povo estava se reunindo numa hipocrisia. Não havia verdade, não havia sinceridade. Amados, grande parte do que se apresenta hoje como culto a Cristo, na verdade é um culto cheio de hipocrisia. É verdade. Ninguém ama ninguém, está todo mundo esperando o mal do outro, puxando o tapete, querendo a posição da outra. É uma guerra para ser profeta, mas ninguém guerra para amar, para perdoar, para estender a mão e para ajudar o seu próximo que está sentado na cadeira ao lado. Amam os primeiros lugares das congregações, disputam e dão tapinha nas costas do chamado anjo da igreja. A liderança é assistida por todos, mas a liderança não assiste ninguém, não ajuda. Isto é, um culto com hipocrisia. E Deus disse no encontro àquela mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, versículo de número 20, no encontro com uma mulher samaritana, e você conhece muito bem esta passagem, que pelo menos isso nós ouvimos no sistema, né, porque eles só pregam isto mesmo. E essa mulher samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos, e ela disse a Jesus: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, olha a religiosidade. Os samaritanos adoravam num monte, num local. E os judeus adoravam em Jerusalém. E a mulher perguntou a ele: nossos pais adoravam neste monte. Vocês, judeus, falando com Jesus, vocês dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém. Foi isso que nos apresentaram como verdadeiros adoradores, dizendo que você tem que ir para a igreja adorar a Deus. Quando não muito, que você tem que ir ao monte buscar a Deus. Quando muito, é que você deve ir para o culto de consagração ou o culto de libertação. E no versículo de número 21, Jesus responde, disse-lhe Jesus: mulher, você pode crer-me, você pode acreditar no que eu vou te falar, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Não existe um lugar específico. Porque o Pai não está num lugar específico. O Pai não faz milagres em horas marcadas. Não existe um local de adoração. Não é naquele monte, nem naquele. Ele disse: você pode acreditar no que eu vou lhe falar, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. 22, vós, religiosos, que pensam que é lá, que é ali, Jesus disse, aquela mulher religiosa, debaixo de uma tradição dos pais, como muitos crentes estão aí hoje, debaixo de tradição dos pais. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. É o crente? É revelado a vocês também, né? Quando não muito, você vai por evangélico. Você é crente? Eu sou. É pentecostal? Mas por quê? Não, sou cristão. Que só é cristão quem é pentecostal? Claro, é a religiosidade.
vós adorais o que não conheceis. Que triste realidade. Deus sendo adorado sem ser conhecido. Para uma pessoa achar que o mês que ela não dá 10% da Bolsa Família, Deus vai soltar a mão e ela vai para o inferno? Graças a Deus que poucos aqui passaram por isso. Mas em muitos alçapões aí, as pessoas precisam ter maquininhas, calculadora, para calcular 10% do salário mínimo. E esse mês eles estão de olho. Metade do 13º e está saindo o fundo de garantia. A serpente está de olho. E disse Jesus à mulher: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Depois ele diz no versículo de número 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Pode parar. Deus está mais interessado em seus, não dos pastores, não das placas, não das religiões. Deus está mais interessado nos seus verdadeiros adoradores no que os verdadeiros à procura dele. Diz que é ele que procura os verdadeiros. E achou vocês. Uns feridos, uns maltratados, uns enganados, manipulados, tosqueados. Alguns aqui já estavam desacreditando de Deus, já não tinha mais vontade nem de ouvir falar em nada do que era a Bíblia ou sua palavra. Mas como Ele é que está interessado em você, Ele te procurou, te achou, e hoje o apetite pela palavra voltou. A alegria voltou. A vida voltou. E Deus está sendo adorado por vocês. Tu te lembras como tu estavas até um tempo atrás? Totalmente vazio. Buscava e nunca encontrava. Fazia culto de libertação e nunca libertava. Fazia uma corrente e os elos não fechavam. Até que Deus foi te procurando e foi te encontrando, e os olhos do teu entendimento, as escamas caíram e Ele te encontrou. Estás hoje reinando em vida e vives em perfeita vitória. Ele disse: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A igreja evangélica tradicional, ao longo dos anos, se tornou religiosa, impondo fardos pesados e difíceis dos homens carregar, com mandamentos e doutrinas de homem, alegando aproximar a criatura do Criador. Só que com esses fardos pesados, distanciou o Criador da criatura. E o profeta já dizia algo em Isaías 29, 13, olha lá. Isaías, o profeta Isaías, olha lá. O Geraldo disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O povo se aproxima, a religião promete,
Dê o seu tudo que você vai prosperar. Vem com tudo para o altar. O povo se aproxima. Honra até com os lábios. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Amas mesmo? Espera aí, que eu vou fazer com que esta irmã erre com você. E vou procurar saber se o teu coração está longe de mim. Um dia ele disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Apacenta então os meus cordeiros. Isso era o maior desafio para um homem intolerante igual era Pedro. Ama nada. As pessoas amam o seu ventre, as suas necessidades. Se não tiver o evangelho da graça de Deus para revelar o verdadeiro amor, para que a pessoa possa dizer eu te amo com amor, sem fingimento, é religião. A religião ama enquanto tu andas igual a ela. Enquanto tu veste a roupa daquela religião, daquela denominação. Se você volta lá hoje e assiste um culto lá hoje com a liberdade controlada, não é licenciosidade. Se tu entras lá nesse culto hoje lá, de bermuda ou de calça jeans, a pregação é em cima de você, de pombagira, de Exu a preto velho. Ama nada. É uma hipocrisia, meu amado. Ele diz: este povo, eles até se aproximam de mim. Com a sua boca, e com a sua boca e com os seus lábios ele me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo só consiste em mandamento de homens. E uma irmã me disse: pô, mas eu tenho tanta vontade de cortar o cabelo igual da tua esposa, esse Chanel assim, esse vermelho abacate. Falei, fala com ela pagou R$12,90 para cortar ali, ó. O rapaz tem uma tendinha ali na praça, ela senta ali. Eu quero R$12,90. Não posso, porque o pastor lá da nossa igreja, a nossa igreja lá, a doutrina é rígida. A de vocês é rígida? Da nossa, a igreja é de Cristo. O fardo é leve e o jugo é? Essa é a doutrina de Cristo. Mas é que o temor consiste em mandamento de homens. As pessoas estão dentro da igreja temendo. Diz que foi o Senhor que disse. Que amanhã eles querem me atacar. Olha, meu amado, vou dizer uma coisa para vocês. Bolsonaro liberou o uso de arma, meu amado. Eu compro um negocinho aí e vou para cima de vocês. A4 é papel, celulose. Amados, eu sirvo a Cristo na liberdade do Espírito. Não uso esta liberdade para a libertinagem. Eu tenho uma liberdade controlada. Se eu errar, o Pai me disciplina. O Pai não é pastor que vai me botar de banco, não. A disciplina não vem de homens. A disciplina é do Pai, é aqui dentro. Na tua mente, Ele vem dizendo para você aqui dentro. Enquanto não se conserta, Ele disciplina, Ele corrige, Ele açoita. Nós temos uma liberdade controlada, dada pela graça de Deus. Durante muitos anos, nos manipularam, nos enganaram. O conhecimento era dado somente ao bacharel de teologia. O pobre, o iletrado, o inculto, nunca pôde conhecer essas verdades, porque eles não deram esse alimento puro e autêntico. Eram tidos como sábios, e dizendo sábios, por causa do evangelho, eles estão se tornando loucos, porque as algemas não estão mais na tua mente, porque elas também não deveriam estar nem nos pulsos. Hoje você é livre, e o menor até o maior conhece que o nosso temor não é a homens, é a Cristo. A
As igrejas estão aí impregnadas de doutrina de homens. Verdadeiros coronéis, verdadeiros papas da igreja, com autoridade, governando com mão de ferro, enriquecendo e colocando culpa, medo nas pessoas. As pessoas estão dentro das chamadas igrejas, não é por amor a Cristo, estão lá com medo das ameaças. E eles se levantam como verdadeiros coronéis e dizem: se vocês saírem daqui, o diabo volta na vida de vocês com mais 7. E vão lá no livro histórico de Mateus e mostram a passagem e aprisionam as pessoas. E elas, com medo e sedenta, morrem como palha seca dentro desses lugares. Pessoas sem vidas, sem paz. Pessoas que não conseguem avançar. E algumas delas já ficaram com a mente tão cauterizada que quando você mostra a verdade, elas rejeitam. Defendendo seus líderes, defendendo suas religiões, defendendo suas placas. Não, isto é porta larga. Na minha igreja, alô, homens não têm igreja, homens têm alçapões. Quem tem igreja é Cristo, o único cabeça e dono dela. Homens têm empresa, meu amado. Homens têm empresas para dominar e governar pessoas. Eles têm clientes, não têm verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores eu conheci no Evangelho da Graça. Aqui ninguém veio atrás de fita, nem de sal, nem de água. O Rio de Janeiro hoje amanheceu lá, ó, um engarrafamento, mais de 30 ônibus lotados que foram atrás de um homem com um chapéu desse tamanho para botar a mão na cabeça delas. Aqui, esse povo não come mais esse reggae, porque entenderam que Deus está nas nossas vidas. Se quem tem consciência de que Deus está na vida dela, vai atrás na mão de homem com um chapelão desse tamanho, meu amigo. O seu temor para comigo, disse Deus, consiste em mandamentos feitos por mão de homens, cheio de regras, cheio de doutrina. E quanto mais proibição, mais santa eles dizem que é a igreja. Só que Paulo mostrou o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo de número 20, olha aí. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Ora, se vocês morreram com Cristo, por que é que vocês estão sujeitos a essas ordenanças? Meu amado, não há uma passagem em que Cristo obrigou alguém a usar uma determinada roupa. Não há única passagem que Cristo mandou alguém beber copo d'água depois da oração. Não há uma única passagem na Bíblia em que Deus disse, ou Moisés ou os apóstolos, em que Deus tinha que estar no monte ou você fazer uma vigília. Ora, então vocês não morreram com Cristo, vocês praticam essas coisas. Agora, se vocês morreram com Cristo, quanto a esses rudimentos, porque como se vivesses nele ainda, vos sujeitais a ordenanças. E ele bota 2 pontos, vai mostrar as ordenanças em que as pessoas estão submetidas. Então ele diz no versículo de número 21, não manuseie isto. Não proves aquilo, não toques aquilo outro. Regras e mandamentos de homens. Aqui não pode isto. Aqui não pode aquilo. Homem, desse lado. E a varoa, desse lado aqui. Deus disse, não pode. O que eu ajuntei não separa o homem. Então, são regras, mandamentos, tradições que faz de uma pessoa uma religiosa.
Eu já encontrei uma mulher, mas ela tinha uma Bíblia desse tamanho, marrom, escrito na frente assim: batalha espiritual. Sabe, mas a arrogância, a soberba, querendo mostrar uma coisa, um ar de santidade, sabe? Mas em casa maltratava o marido. Seus filhos obrigados a estar nessas reuniões solenes, arrastando o menino 40 graus com camisa até aqui. Meus filhos são santos. E ele diz no versículo de número 22, segundo os preceitos e doutrinas de Cristo. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso, isso se destrói. Pior do que usar um batom é fazer fofoca. Pior que usar um brinco é mentir na frente do filho. Pior do que passar um Enê e usar um bob igual a minha patroa é maltratar o marido. O homem chega em casa do trabalho, cadê a mulher? No monte. O homem vai dormir, acorda de mulher, cadê a mulher? Na consagração. O homem dá uma perdida, volta em casa meio-dia. Cadê a mulher que não fez nem um miojo e nem fez um maiau? A religião tem destruído casamentos, separado amigos. Tu te lembras daquele teu irmão que você gostava tanto dele? E hoje você diz para ele: não, eu sou salvo pela graça. É teu amigo? Não, seja sincero, é teu amigo? Não é mais. Sabe aquela tua irmã profeta que você tinha, aquela irmã profeta, que na verdade o que ela queria era se mostrar que ela era uma intermediária entre você e Deus. Então a palavra dela cobria você e a família. E quando você descobriu o evangelho da graça, ela, por aqui, destilando ódio, que na verdade nunca foi amor cristão, foi hipocrisia da religiosidade. Paulo disse: isso são segundo os preceitos de homem, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. 23. Tais coisas, com efeito, têm até aparência de sabedoria. Como? O culto de si mesmo. Segura aqui. Meu irmão, o culto de si mesmo. Porque hoje eu jejuei, porque eu sou apóstolo, porque eu fiz bacharel em teologia, porque eu prego muito, porque eu vim do monte, porque eu tenho o dom da palavra. Como eles amam esse dom? Porque eu sou profeta, é o culto de si mesmo. Há uma parábola no livro histórico que diz que 2 homens subiram o monte para orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, orando de si para si, dizia: eu não sou como esses demais homens, ladrões, roubadores. É o culto de si mesmo. Paulo disse: e de rigor ascético. São as doutrinas das religiões. Rigor ascético. Não pode comer maionese Hellmann's. Coca-Cola é do diabo. Terno preto é do bode. Usar roupa de homem não pode. Aí vão lá em Levítico. Se acabar com a vida da pessoa. E os casamentos se desfazem, claro. Conheci a minha esposa tomando banho, usando shampoo, usando Neutrox. Entra para dentro da igreja, é coque daqui. No dia que vai ao monte não pode tomar banho, senão sai o óleo. E quem é que fica com a mulher dessa? Eu não casei com isso. Ela está aí, eu falei com ela, ou a graça de Deus entra na tua vida, filho, eu vou para casa de mamãe, eu quero a minha mulher de volta. Quero minha mulher de volta, meu irmão, que me amava. Meu amado, me desculpe abrir um parênteses. Eu conheci um senhor, seu Joel.
Ele dizia para mim, pastor, eu não vou falar o nome, claro, por ética da religião. A nossa doutrina lá é muito séria. Eu, quando vou tomar banho, eu vou com a camisa, boto no box, mas é o banho Chico Anísio. Como que é? Não sabe? É vapt, vupt, que o anjo vem. Que se eu for lá, o anjo vem, eu perco a bênção, então é vapt, vupt, bota a camisa. Meu irmão, que escravidão em que as pessoas vão se submetendo. Dormir de camisa de manga comprida. Namorar no quarto escuro. Erra a boca, beija o óculos da velha. Não, mas é uma verdade mesmo, meu amado. É olho no olho, é sinceridade. Graças a Deus que as próximas gerações não vão viver essa escravidão. E os casamentos serão casamento cristão, sem hipocrisia. Queremos vida, meu amado. Queremos poder abraçar a nossa esposa. E a pessoa não pode abraçar a mulher, não pode não. Não é falta de reverência. Aí na hora de falar que somos uma só carne, somos. Eu, hein? Cheguei dentro de uma reunião e minha esposa jogou o braço no preto. O cara falou, meu irmão, que falta de reverência. Que falta de reverência, meu irmão, se a mulher é minha. Falta de reverência se você jogar o braço na branca. Se eu jogar o braço na branca, eu jogo o braço preto em você, cara. Que história é essa? Culto de si mesmo, falsa humildade, rigor, assédio. Todavia, isto não tem valor algum contra a sensualidade. Pode proibir, pode botar uma burca. Se a carne e o daimon lá dentro estiver ativado, não tem burca certo. A pessoa vai entrar na carne. Você está pensando que veste freia a carne? O que freia a carne é a consciência do Espírito, meu irmão. O que freia a carne é o temor do Espírito Santo. Amados, nós temos que deixar tudo o que é religiosidade e viver a vida no Espírito. Não adianta transformar o exterior. A primeira coisa que se faz quando uma pessoa entra na igreja é mudar o exterior. Quem aqui quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vem aqui na frente, aceita Jesus. O pastor, ó, a doutrina aqui na igreja é o seguinte: não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco, não pode usar batom. Essa saia que a irmã usa aí tem que ter no mínimo 4 dedos abaixo do joelho. E se eu não fizer? É mundana. São rudimentos fracos e pobres. Isso não liberta ninguém. Eu vou lhe dizer uma coisa: 90% das práticas da igreja Deus não mandou fazer. Os outros 10% de prática na igreja, Cristo aboliu. Eu vou repetir: 90% da prática dentro das igrejas, Deus não mandou fazer. Deus não mandou fazer culto de libertação. Ele libertou as vidas. Deus não mandou ninguém buscar Ele no monte. Ele foi atrás das vidas. Deus não mandou ninguém fazer sacrifício. Ele fez sacrifício por elas. 90% das práticas dentro dessas chamadas igrejas são práticas de feitiçaria, são práticas de bruxarias por homens maus e perversos que deveriam pregar o evangelho e pregam tradições e costumes, transformando a igreja de Cristo num palco de religiosidade. E os outros 10% praticados? Os outros 10% que se praticam lá, que tem base bíblica, Deus aboliu. O que eles encontram base bíblica,
Deus também aboliu. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo pão e pelo suco. O que é que te aproximou de Cristo? Foi um pão dado com suco uma vez por mês? Ou o sangue de Cristo que colocou vocês com comunhão com Ele eternamente? Vocês podem responder em Cristo, vocês podem responder. Diga que foi em Cristo, por favor. Foi o sangue de Cristo ou foi um copo de suco? Foi o sangue de Cristo. Diz no versículo de número 14: porque Ele é a nossa guerra. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Dízimo, me disse um grande teólogo, é mandamento para a igreja. Cristo aboliu. Santa Ceia é ordenança para a igreja. Também aboliu. Está abolido. Denunciado por mim. Vocês são religiosos. Deus está cansado desta hipocrisia, desta vida de barganha, desse toma lá da cá com Ele. Ele quer que vocês reconheçam que o sacrifício dele na cruz foi o suficiente, que a graça dele nos basta. Está abolido ou não está abolido? Está. Mas é que Jesus fez a ceia como ordenança. Não fez. Jesus estava cumprindo a ordenança da Páscoa instituída por Moisés. Jesus, como judeu, estava obedecendo um dos mandamentos da lei. E quando ele ressuscitou sobre a vida dos gentios, não há algema, não há prisões, não há religião. Ele não veio trazer uma religião, ele não veio trazer uma placa de igreja, ele não veio colocar pastores como presidente, ele veio colocar e ser ele mesmo o cabeça, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o governador da tua vida, 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 da tua vida. Aboliu na sua carne, naquele madeiro ele aboliu a lei dos mandamentos na forma da ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Religiosos não vivem em paz, vivem em guerra, em conflitos interiores, procurando buscar uma forma de agradar o Criador, quando o Criador está procurando os seus verdadeiros adoradores. E nos achou que a nossa alma armada de religião foi desarmada pelo Evangelho da graça de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos nossos. Quem aqui tem um delito, diga baixinho, ui. Não sobrou nada para as águas? Não sobrou nada para vir confessar aqui no dia de ceia. Ui, como eu odiava aquilo. Era um ódio santo, mas era. Que no dia de ceia tinha que vir aqui na frente,
O irmão que está em pecado... Quem é que já passou por isso? Vocês falam, ai! Gente! No dia de ceia tinha que vir aqui na frente. O irmão que está em pecado, vem aqui pedir perdão ao seu irmão. A igreja com 400, vinha 401. Todo mundo em guerra, falando mal, fofoca, disputando, e puxando o tapete de um, e arranhando os instrumentos, para fazer o outro mal. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Cancelou o escrito de dívida, a lei, ou não cancelou? Diga, dívida cancelada. Quanto que você deve a Deus? Zero. Rapaz, eu acho que eu estou em dívida com Deus. Tá não, filho. Você não é mais um religioso. Você é um cristão. Dívida paga na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu um pedaço. Removeu o quê? E encravou na... Eu falei pro pastor, sobe lá e tira agora. Hebreus capítulo 7, versículo de número 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Está revogada ou está ativa? Diga, está revogada. Então, se eu prego a anterior ordenança, eu levo você a dizer que o que Cristo fez foi em vão. Porque ele revogou. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha onde os crentes andam. Olha onde você andava, em fraqueza e em inutilidade. Não servia para nada. Seja sincero. Aquele banho nas águas que te deram, te serviu para quê? O pão que você comia mês após mês servia para quê? Essas ordenanças, disse Paulo aos Hebreus, gerava fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, do lado de cada cruz, se introduz esperança superior à graça pelo qual nós já chegamos a Deus. Amados, toda prática religiosa, toda vida sacrificial exteriorizada não faz parte da doutrina de Cristo. Querer convencer o outro da minha santidade ou da minha espiritualidade através de rigor, através de prática exteriorizada. Isto não entra, não cabe na doutrina de Cristo. Isto não é aceitável por Deus. Muito pelo contrário, ele abomina tudo isto. Tito capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No tocante a Deus, até professam conhecê-lo, mas as suas práticas o negam. Ora, se eu tenho que purificar o homem por meio de lavagem de água, o sangue dele então não me purificou. E eu estou negando ele. O que é que purifica um homem? É o banho que eu dou num batistério? Ou foi aquele sangue derramado naquele madeiro?
Sangue. Então, antes do sangue descer no madeiro, a água era uma sombra, uma simbologia, um ritual, uma religiosidade. Da cruz, o sangue desceu e os eleitos foram regenerados, purificados, selados, foram feitos nova criatura, revestida de Cristo e batizado por Ele naquele madeiro. Qualquer lavagem por água é ocultismo, é paganismo, é uma religiosidade. E se eu fizer isso, eu o nego com essa minha obra. Deus não aceita isso. Deus não aceita mérito humano. Deus não aceita obra sacrificial. Olha o que Paulo disse em Romanos 4, versículo 1 e 6. Segura isso aí, tá? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. O seu exterior. 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem até que se gloriar, mas não diante de Deus. Eu batizei, eu consagrei, eu jejuei. Você tem até que se gloriar, mas esta glória não cabe aqui. Aqui ela é nula. Aqui não cabe glória humana. É por isso que ele chamou as coisas que não são para confundir as que são. É por isso que ele chamou as coisas desprezíveis e humildes para confundir eles, como já estão confundidos por aí. Aqui, na doutrina de Cristo, não cabe glória humana. A honra, a glória, o louvor, o império, o domínio, a majestade será sempre do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sempre. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem até que se gloriar, porém não diante de Deus. 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ora, se eu faço uma obra meritória, se eu faço um sacrifício, então não é favor, não é graça, é mérito, e Deus está me devendo. E Deus deve a quem? Se ele disse a Jó, e Paulo repetiu em Romanos, que tudo que está debaixo da terra, nos céus, pertence a ele. O que é que você tem para dar? Me apresente um homem que pode dizer, eu vou dar alguma coisa a Deus. Se tu és propriedade dele, tudo em você pertence a ele. O ar que respira, o teu corpo, as tuas vestes, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, teu negócio, vocês são de Deus. Ora, o que trabalha o salário, então, não é como favor. Então, se eu fiz alguma coisa por merecer, então já não é a graça de Cristo em mim, é o meu próprio mérito. Ora, então, Deus então está em dívida comigo, me devendo. Vou te encaixar dentro desse pensamento, irmã. A irmã pode fazer este voto, que Deus vai honrar, porque a irmã está fazendo o voto. Ah, entendi. Eu vou fazer, Deus vai ter que me dar, senão ele fica me devendo, não é isso? É isso, minha irmã. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, não faz obras meritórias, não barganha com Deus, não vive nas práticas religiosas, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como
justiça. Eu apenas creio e nada mais. Pode chover até o Empire State, eu creio. Ainda que ele me mate, eu creio. Andando por ventos e tempestades, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu posso estar sendo ameaçado, eu creio que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu posso estar passando por dificuldade, eu creio que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Esta fé me é atribuída como justiça. E diz Romanos capítulo 11, versículo de número 5 ao 10. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E quando a graça não é graça, é o quê? Religião. Não, é que a nossa igreja é em graça. A igreja de vocês é em graça? Ué, que sacrifício é esse que vocês estão trazendo para esse local pagão? Porque isso não é altar. Se você tem isso aqui como altar, isto é paganismo. Altar humano é oferecido a deuses pagãos. A Asmodeu, a Baal, Zebu, a Moloque. É para esses deuses que se oferece altar. O nosso altar é Cristo. Ele é o nosso altar. Ele é o nosso sacrifício. Ele é o nosso redentor. Paulo pregou aos romanos e prego eu a partir do Sarapuí. Se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, o que vocês vivem não é graça de Deus. O que vocês vivem são obras meritórias. É vida sacrificial. É barganha com Deus. É toma lá da cá. É faz de conta. Se é pela graça, já não é obras. Do contrário, a graça já não é graça. No versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca com a lei, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os demais? Os demais foram endurecidos. 8. Como está escrito, Satanás lhe deu o espírito de... Ele mata, ele fere, ele faz viver, porque só ele é o governador de todos os povos. Diz que Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. Diz que Deus deu olhos para não ver. E diz que Deus deu ouvido para não ouvir. Até o dia de hoje, disse Paulo em Roma, versículo de número 10. E diz Davi: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, e em tropeço em punição. 10. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam, e fique para sempre encurvadas as suas costas. Essa é uma vida de quem vive a religião. Esta era a minha vida. Procurando a Deus nesses calabouços, e os meus olhos sempre escurecidos. Eu lia isto, lia, não encontrava. Passava as folhas para lá e para cá, e as costas encurvadas, de fardos pesados. Você balançava aqui, tinha a chave da casa própria, a fita de Rabi, a azeitona do Monte Horebe, o pão da Santa Ceia, a cruz de Caravaca, as vestes de Jesus, o anzol de Pedro, a figa de Tomé, e as costas encurvadas. A paz do Senhor, varão. A paz do Senhor, varão. Só vitória. Só vitória. Mas uma vida de derrota, de desgraça, debaixo de uma religiosidade, procurando agradar a Deus e o desagradando com as minhas práticas. Isso aqui foi a história da minha vida durante muitos anos.
quis solucionar a crise financeira com dízimo. E a mulher dizia: meu filho, mas não está escrito, meu filho. Mulher, eu acho que esse negócio de dízimo, que acha nada, você quer saber mais do que Deus, está escrito aí em Malaquias 3:10, homem. E as costas? Encurvada. Eu achava que se eu desse o dízimo, a minha dívida lá no Lis, no Itaú, olha como é que é a religião. Não, Deus pode, deu testemunho lá, a conta zerou toda. Na segunda-feira, eles iam almoçar no restaurante lá na Barra Maximes. E toma dízimo, e toma dízimo, e toma dízimo. Seus carros blindados, as melhores roupas, os melhores restaurantes. E eu, 5 horas da manhã, eu e o Miguel, levando maleta de marreta, batendo nos outros dentro do ônibus. E as pessoas estão dizendo: ah, cara, pô, vai de trem, pô. As costas encurvadas. Muito fardo. Tinha semana que era jejum, tinha a campanha, a busca do Espírito Santo, o culto de doutrina, a vigília, e na segunda-feira inventaram lá um culto das almas. Meu amado, fardo que eu não aguentava mais. E eu tenho 10 minutos para terminar. Empadão, meu irmão. Em 1 de Samuel, capítulo 17, coloca a máscara. Há um relato aqui muito interessante. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Havia um gigante lá afrontando o povo. Havia uma promessa também, que quem derrotasse aquele gigante não pagaria mais impostos e casaria com a filha do rei. Diz o relato que, ouvido estas palavras que Davi falara, anunciaram-no a Saul, que mandou chamá-lo. 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. 35. Eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, eu o agarrei pela barba e o feri e o matei. 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isto. Você não pode andar com essas armaduras. São as armas da religião. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Esta não é uma guerra que se luta com práticas religiosas, mas com uma vida de confissão pautada em linha com o Evangelho da Graça. Davi disse: eu matei
peguei um leão e o urso, não usei armadura nenhuma. Como é que agora que eu sei que todos os inimigos são iguais perante a Deus, seja ele um urso, seja ele um leão, ou seja um incircunciso filisteu, você quer colocar fardos pesados sobre a minha vida, que eu não posso carregar? Eu não luto com as tuas armas, Saul, eu não luto com as armas da religião, igreja, eu luto com a fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Davi tirou tudo aquilo de cima dele. Tira esses pesos, tira esse fardo, tira essa proibição, para que eu lute com as armas de Cristo. As pessoas estão lutando com as armas erradas, impossíveis de carregar, com jejum, com vigílias, com montes, com pagar o preço, com o dízimo, com santa ceia. Tudo isso são armas carnais, armas da lei, armas da religião. Isso não agrada ao Pai. A única coisa que agrada a Deus é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diz no versículo de número 46. Hoje mesmo, disse Davi ao filisteu: o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hoje mesmo. Sem as armas de Saul, sem as armas que os homens usam, sem as espadas dos exércitos, sem os escudos de Israel, em o nome do Senhor dos exércitos foi Davi. Assim hoje, como não vamos mais em nome, nós vamos em Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Diz o versículo de número 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Saberá o Brasil e o mundo que Deus não criou uma religião, Ele criou a fé que é dos eleitos, a fé que vence o mundo, a fé que agrada a Deus, a fé que vê o impossível, a fé que remove montanhas, a fé que faz vencer, a fé que é dos eleitos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que Davi foi lá no ribeiro, olhou para um lado, viu um homem grandão, gigante. Ele correu, foi lá, pegou 5 pedras. Pegou uma, devia ser o jejum. Não, jejum não. Pegou a outra, era o dízimo. Não, dízimo não. Pegou a outra também, era a campanha. Não, campanha não. Pegou a outra pedra para lá. Pegou uma, era a fé. Pum! É a fé. É a fé no que está escrito. É a fé que é dom de Deus. É a fé que me faz entender que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Fé para saber que as armas da nossa milícia não são carnais. Fé que gera ousadia, determinação, foco. A fé que Paulo disse a Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Fé para dizer a esta multidão que nos ouve, que saberá
todo o povo brasileiro, que o Senhor nos salvou pela sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz isso, olha aí. Porque pela graça sois salvos, mediante o sacrifício. Pela graça sois salvos, mediante o dízimo, mediante o pagar o preço. Vocês foram salvos pela graça, mediante o quê? Esta fé também não vem de vós. A fé que vos salva é um dom de Deus. Porque se falares para mim que tu tens fé, aí já entra também a tua capacidade. Mas a fé que tu tens não é tua, é um dom de Deus para crer. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não, eu sou salvo porque eu tenho muita fé. Não tens. O que tu tens de fé foi dom de Deus. Não, eu conquistei aquilo porque eu tenho muita fé. Não tens. A fé que tu tens foi dom de Deus. Para quê? Para que você não se glorie, para que isso não vire religiosidade, para que tu não te sintas melhor do que ninguém, para que as pessoas dizem, eu tenho fé, a irmã não tem. A irmã tem pouca fé. Tem pouca fé, serve frio. Entendeu? Se tem pouca fé, serve ele frio. A fé que tu tens é dom de Deus. E por isso que uma vez esta fé usada em linha com a palavra, tu não sais derrotado. Sairás sempre mais do que vencedor. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.